Bom, boa noite, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade, onde a gente sempre começa com um pré-estudo do livro O Médico Jesus. É um livrinho aí de cabeceira que a gente faz um estudo, para a gente, eu sou meia hora antes da palestra, então a gente começa com esse pré-estudo para acrescentar aí aos nossos espíritos, ensinamentos. Então, que possamos iniciar mais uma noite chuvosa, Os que realmente têm fé estão chegando, Vão ultrapassar trânsito, chuva e outras coisas mais. E é assim mesmo. Então vamos lá. É o som que está fazendo isso? O que é? É o som. Pode ser a pilha, Eu vou desligar, acho que ainda dá tempo da gente falar, ainda sem precisar ligar o microfone. Já trocamos recentemente essas pilhas, Elas vão embora rápido, Nossa. Você entende bem do som? Depois, nós temos, ele dá umas pancadas, ele grita, A gente fica mudando ele de lugar para ver se consegue colocar ele no... E lá parece que ficou bom lá. Ainda é a pessoa certa, Ah, é? Olha aí que beleza, então. Poxa, seja bem-vindo. É a primeira vez? Da segunda. A segunda já? Então seja bem-vindo. Não por nos ajudar, muito é claro, Mas toda ajuda é bem-vinda também, Tá bom. Então vamos lá, gente. O estudo desta noite intitula-se Investimento. É isso? Eu estou certo? Essa aqui é a minha ajudante. Ela me guia aí onde eu estou, se eu estou errado ou não. Então vamos lá. Investimento. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, ele vai dar uma chamada legal aqui. Luiz, pede para trocar a pilha para mim, por favor. As meninas lá. Vai dar uma chamada interessante que eu achei super bacana aqui, onde ele pegou para nos... Quem gosta de carro? Todos gostam. Eu adoro carro, Acho que a paixão dos homens é carro, Cuidar bem do carro. E ele faz um comparativo legal aqui com o carro e a nossa saúde. Olha só que legal. Se você gasta boa quantia em dinheiro para manter seu carro em funcionamento e não mede recursos para manter a casa em condições de habitabilidade, quanto não deverá investir em favor da sua saúde? Quanto que a gente investe no carro, na manutenção da nossa casa e na nossa saúde? Aí vem. Você colocaria combustível adulterado em seu carro? De jeito algum. Quem faria isso? A gente foge, Você já colocou? Procurando o mais barato, Não? Então não entendi. Você foi, mas sem saber? Ah, sim. É coisa de louco, Porque é pôr e você vai parar na primeira esquina, ele vai estar ali já, dando os sinais que precisa trocar aquele combustível. Vai lá. Compraria canos furados e fios descascados para utilizar em sua residência? De jeito, já pensou? Fios descascados e furos, já imaginou? Você vai abrir a torneira, vaza na cozinha, no banheiro, em tudo quanto é lugar? Não, eu não faria isso jamais, Pelo menos um remendo lá a gente tem que fazer, mas sem chance.
Se tivesse um cavalo de corridas, você o levaria para comer hambúrguer e batata frita todos os dias? Eu lembro dessa história do hambúrguer, né, da batata frita, do McDonald's, né? Pelo menos eu não quero aqui declarar minha idade, mas não tínhamos isso alguns anos atrás, né? E vivíamos bem sem as batatas, sim, que nossas mães faziam e tudo mais. Agora os hambúrgueres, né? Quando chegou aí o McDonald's, que foi o auge do McDonald's aqui no Brasil, quando ele veio, foi um maior sucesso, né? E até hoje toda essa... E o que hoje a gente percebe? Que realmente os hambúrgueres, né, essas frituras, o tipo de alimento, a carne que é utilizada, não nos faz lá muito bem. E a gente insiste. E uma das assim, e pega muito na questão das meninas, né? De ter, como é que chama? Celulite, isso. É uma das evidências médicas, eu não sou médico, né? Mas é o que diz aí na mídia, que é a refrigerante, batata frita, hambúrguer, toda essa linha aí maltrata um pouco o nosso corpo físico, né? Então, se nem para o cavalo, né? Você vai dar para o cavalo hambúrguer e batata frita, imagine nós. Por que então não oferece o melhor de si em favor do maior patrimônio que você desfruta para continuar vivo e realizando sua missão neste planeta? Para quem está chegando, né, este livro, ele puxa a orelha da gente mesmo. Ele nos fala, ele nos apresenta o que a gente tem, o que nós temos que fazer e o que nós não podemos fazer. E o que nós, né, então, é uma forma de nós repensarmos em nossa saúde. O principal patrimônio que nós temos é a saúde. Então, o que adianta eu ter muito dinheiro, gastar com tudo, comer, beber, né, fazer extravagâncias, para depois, num determinado período da minha vida, eu não poder mais usufruir de tudo isso? Não dá, né? É algo que realmente a gente precisa ter um equilíbrio, fazer o equilíbrio do comer, assim, tudo que é excessivo, tudo que temos de excesso, tudo que não nos faz bem. Então nós temos que aprender a ser, né, ter um pouco mais de equilíbrio em tudo. Se a gente conseguisse um equilíbrio em tudo aquilo que a gente faz, talvez a gente teria melhores condições, né? Ele vai colocar isso, eu já vou antecipar. A questão do suicídio. Vocês já ouviram falar, né? Tem o suicídio que é planejado e tem o suicídio inconsciente. E o que é o suicídio inconsciente? É aquele que nós abusamos do nosso corpo sem saber que nós estamos detonando ele. Então, com bebida, cigarro, produtos químicos, né? Os famosos aí, comer em excesso faz mal também. A gente tinha, né, no passado, não que fosse errado, mas eu lembro das avós, das nossas mães, que a preocupação era sustentar. E se o filho não comesse lá o suficiente, não, come que você precisa. Isso a gente, na época, era o que a gente aprendia, é o que a gente passava. Elas estavam erradas? Vamos dizer, não. Mas nós tínhamos que ter ali vamos dizer assim, um ensinamento médico de instrução um pouquinho melhor. Porque muitos de nós não tínhamos algumas instruções que nós temos hoje. A facilidade de ter recursos para saber o que é bom e o que é ruim. A gente tinha uma mentalidade de que se você tem arroz, feijão e para dar é o suficiente para fazer aquela criatura ficar forte, né? Se o filho ficasse magrinho, não, tem alguma coisa errada. Magrinho, estar magro não era saúde. Então a gente cometia alguns erros. E hoje a gente ainda continua cometendo alguns erros. Por exemplo, quem não gosta daqui de uma feijoada? Feijoada, né, é algo muito gostoso.
né, aprendemos a comer e tal. Mas quando a gente está de frente com uma feijoada, a gente põe um pouquinho só no prato. A maioria de nós quer, nossa, está ali, né, de uma forma. Mas deixa, é a espiritualidade que está interferindo aqui. Vamos deixar que eles deixem nos interferir. Obrigado, viu? Então, a gente está, né, se deparando com uma bela de uma feijoada lá. Então, a gente vai e enche o bofe de feijoada, né? Até o ponto de não aguentar mais. E junto com a feijoada vem a caipirinha também, óbvio, né? Aí, quando você já não aguenta mais, aí você vai fazer o quê? Aí vem o sono, porque toda aquela gama de comida que você pôs para dentro lá, o organismo não vai conseguir absorver de uma só vez aquilo. Aí a gente vai deitar, piorou ainda mais ainda nossa condição. E o que nós estamos fazendo aí? Estamos causando um grande mal ao nosso corpo humano, nós estamos nos suicidando. Porque quando você, né, se satisfazer não é se encher, porque tudo que você faz demais não faz bem. Então, aos poucos, nós fomos aprendendo isso. E até hoje a gente ainda luta um pouquinho, ainda muitos, ainda desinformados, ainda acham que comer, você sabe, tem que estar satisfeito, é encher a barriga. Não é por aí. A gente tem que escolher melhor, né, fazer, né, um pouquinho mais de dar um equilíbrio. Nós, espíritas, né, nós não proibimos a carne, mas sabemos que ela é um fator que gera alguns problemas no corpo físico, né? É um alimento de difícil digestão. A energia que vem junto com a carne, quando um boi, né, abatido, né, nós ingerimos aquela energia negativa também. Tá? Não estou querendo tirar que ninguém deixe de comer, mas se comer em menores quantidades, eu acredito que isso vai nos fazer melhor. E a gente não vai precisar estar aí, né, e às vezes, correndo para o médico por problemas dos excessos que cometemos e explicar que também estamos cometendo um suicídio sem saber o que estamos fazendo. Estamos nos matando aos pouquinhos, né? Felizmente tem os medicamentos que nos ajudam a condição melhor de nos, né, de prolongar um pouco mais a nossa saúde, mas a gente sofre muito, né? Às vezes tem que ir para um hospital, tem que tomar medicamentos fortes. Eu acho que não é legal. A gente tem que aprender a ter esse equilíbrio. Porque então não oferece o melhor de si em favor do maior patrimônio que você desfruta para continuar vivo realizando a sua missão nesse planeta? Somos nós, o nosso corpo físico. Eu tenho que investir nele. Sem saúde, nós não fazemos absolutamente nada. Quando eu estou acamado, eu consigo, né, estiver lá acamado, eu posso fazer alguma coisa? Não, eu tenho que depender de alguém para me ajudar. Eu não consigo fazer absolutamente nada. Então, o maior patrimônio que nós temos é a saúde. Por isso que, desde os antigos, vamos brindar? Saúde. É o maior patrimônio que nós, seres humanos, possamos ter. Mas para isso, nós precisamos nos cuidar, né? Você sempre terá que arrumar tempo para cuidar da saúde ou da doença. A escolha é por nossa conta. Então, é aquilo que eu falei, ele dá os inputs de chamar-nos a atenção. O que é melhor, o que não é, o que a gente precisa ter de controle nas nossas vidas, né? Porque é interessante, eu vou até ampliar um pouquinho aqui o nosso estudo. Você sabe que nós temos um planejamento de vida, né? Esse planejamento não somos nós que determinamos. O nosso corpo físico ele foi planejado para durar 120 anos. 120 anos. Contudo, nós ainda não conseguimos alcançar essa meta, né? Quando nós iniciamos ali, nos anos atrás, da idade de Cristo e mais ainda antes, qual era a idade média da população? 30, 35 anos, não era isso? Envelhecíamos rápido, né? Contudo, no desenvolvimento do planeta, nós fomos melhorando a nossa condição.
E com isso, o nosso limite de idade foi se prolongando. Qual hoje é o nosso limite, nossa média de idade? Está batendo já uns 75 anos, média. E temos visto muitas pessoas ultrapassarem os 80 e 90 anos, graças à ciência, tá certo? Por que que nós somos planejados? Quando eu não consigo, né, definir ou acertar esse período que eu tenho que estar aqui na Terra, eu fico devendo, como reencarnatório. Não é isso? Eu não consegui atender a todas as minhas necessidades num período de 120 anos. E ainda não conseguimos ainda. Estamos nos preparando. Estamos melhorando a alimentação, a ciência está melhorando. Tudo está melhorando em termos de nós melhorarmos a nossa existência aqui. Por quê? Quanto mais tempo eu estiver encarnado, melhor eu consigo atender as minhas necessidades kármicas. Por quê? Nós estamos, no decorrer de anos e anos, nós ficamos devendo muita coisa para nós mesmos. E é através da reencarnação que a gente vem saldando estas dívidas. Então, tudo que nós fizermos em prol da nossa saúde e da nossa longevidade é melhor para que eu consiga alcançar o quê? O meu desenvolvimento espiritual. Porque nós sabemos que é através da encarnação que nós alcançamos a melhor situação de evolução. Por quê? Porque na encarnação, quando nós estamos incorporados, estamos aqui encarnados, nós esquecemos o que nós fizemos no passado. Tá certo? Nós não lembramos. Então tem uma trava lá no nosso cérebro que foi feito já a propósito para que a gente não lembre. Porque você já imaginou? Vou casar com a minha esposa, eu saber que aquela minha esposa foi o meu inimigo no passado? Eu não vou querer. Que o meu filho, que estou acolhido em casa, foi um verdadeiro inimigo meu na outra encarnação? Então, quando eu começo a amar a quem eu não consigo saber quem foi, eu progrido melhor na minha situação evolutiva. Então, o porquê que nós falamos que quanto mais nós estivermos encarnados, melhor a minha dívida eu consigo ir liquidando com mais tempo. Quando eu estou em espírito, ali eu começo a recordar, eu tenho que aprender, eu vou me arrepender do que eu deixei de fazer, do que eu poderia ter feito, né? Então lá eu começo a lembrar de tudo aquilo que eu deixei de fazer quando estava encarnado. E aí, nós mesmos, através das nossas solicitudes, nós pedimos para encarnar novamente, né? Mas, sempre que a gente fala, né, o porquê que eu preciso estar aqui encarnado, para melhorar o meu equilíbrio espiritual. Se eu me alimento melhor, é uma questão assim que a gente vai aprendendo, né? Tudo tem um motivo na vida. Então, se eu estou melhor de saúde, eu vivo melhor, eu trabalho melhor, eu estudo melhor, eu namoro melhor, eu crio. Então, é tudo é melhor. Só que a gente tem os erros, né? Que a gente vai cometendo. A gente vai aprendendo. Há tempo ainda de fazer tudo isso? Sem dúvida. Nada, nunca é tarde demais de nós iniciarmos um recomeço. Nunca. Então, eu tenho que despertar. Eu tenho que abrir os meus olhos, abrir os meus sentimentos, para que eu comece a despertar e entender o que está acontecendo com a gente e qual o meu caminho. Né? Esse livro e esses ensinamentos que aqui vêm é para a saúde. Hoje a gente fala sobre a saúde. Por que precisa preocupar com a nossa saúde? Se eu fosse desencarnar eu fosse morrer e não teria mais vida, acabou tudo, para que eu vou ficar me preocupando com isso, não é verdade? Para que eu vou estudar, para que eu vou trabalhar, para que eu vou amar, para quê? Se eu, quando chegar com meus 60, 70, 80, eu vou morrer e vai acabar tudo isso. É algo insano de nós pensarmos, não é verdade?
Tanto é que a reencarnação, aos poucos, já está sendo admitida por outras religiões. É difícil. Por quê? Ainda lá atrás, esconderam isso da gente. E você imagina alguém que escondeu dizer agora, não, existe realmente a reencarnação. Desaba tudo. Mas aos poucos, nas nossas reencarnações, esse pensamento vai diminuindo, vai se escondendo e vai apagando da nossa consciência. Então, para que eu possa me cuidar bem hoje, existe um significado para o meu bem-estar físico. Quanto mais eu estiver nesse planeta, eu vou evoluir mais rápido e vou retornar numa condição melhor. Por quê? Se eu desencarno ruim, eu vou ter que ir lá, passar por um hospital e tudo mais. E se eu gravei no meu perispírito, marquei, manchei com as minhas doenças o meu perispírito, eu vou ter que liquidar, eu tenho que expurgar o que eu adquiri numa vida passada. Então, eu vou ter que recomeçar. E recomeço, às vezes, de forma meio dura. Eu recomeço, às vezes, de forma meio bruta, para que eu consiga lapidar o meu espírito. Né? Então, a gente vê muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Pessoas que nascem com problemas, né? E jamais, gente, eu vou até... Não tenho dó de ninguém. Nós não podemos ter dó de ninguém. Porque cada um de nós tem o que realmente está precisando. Né? Nós temos o quê? Que ajudar. Temos que ter a boa vontade de ir de encontro a estas pessoas. Porém, nós não podemos ficar comovidos com... Assim, nós temos... A nossa visão é de que está sendo lapidado aquele espírito. Se a pessoa está ali num momento difícil, aproveita. Não crie, né, uma tempestade maior. Se eu estou passando por uma doença, aceite e faça o de tudo para você livrar-se dela com os bons pensamentos. Então vou dizer segredos, não é segredo. A gente está falando isso abertamente, mas isso levou muitos anos para que isso fosse dito para nós. Quem foi que nos abriu a mente? Allan Kardec, através dos livros que nos fizeram entender o melhor do que nós estamos fazendo nesse planeta. Então, esse livro, ele foi psicografado por um médico, né, Bezerra de Menezes, que precisa nos informar, que traz através dele e de outros o nosso caminho. Aquilo que nós devemos fazer para cuidar o melhor que nós temos, que é a nossa saúde. Eu dei toda essa volta para falar isso. Poderemos ter lindos propósitos de espiritualização, mas se não cuidarmos do corpo com a atenção que ele merece, iremos aportar no mundo espiritual na lamentável condição de suicida. Está aí. Eu não gostaria de estar, né? Eu sei que um pouco de todos nós abusou um pouco da saúde. Eu acho que todos nós temos essa consciência, né? Mas, como foi dito, eu tenho tempo ainda de melhorar. Eu tenho condições de, pelo menos na hora que eu estiver desencarnando, entender o que aconteceu e aceitar. Ou, ainda agora, eu lutar contra o que está sendo me abatido de forma diferente. Eu vou combater o que está sendo me colocado, com bons pensamentos, com medicina, óbvio, com a saúde médica, mas a principal função é o nosso eu, é o nosso acreditar, a nossa fé. Isso vai nos transformar e vai fazer com que a gente amenize o que foi dito aqui. O meu retorno para o mundo espiritual, com base nas minhas atitudes atuais, eu estou amenizando a minha situação futura. Porque eu acredito no futuro, eu acredito na vida após a morte, e eu acredito que ainda nós que estamos nesse planeta vamos ter que retornar várias vezes. Então, se eu tenho que retornar, a minha melhor encarnação está sendo esta, para que eu amenize
o meu sofrer da próxima encarnação. Cuidar da saúde não deve ser nosso único objetivo na vida, mas deve ser o primeiro. Né? Acho que entendemos o porquê que tem que ser a saúde, né? Tanto nas questões materiais, do meu posicionamento na sociedade, né? Se eu estiver doente, o que eu vou acontecer? Eu vou me afastar, eu vou estar adoecido, eu vou estar numa cama, eu vou estar trancafiado dentro de algum lugar, eu vou perder o meu contato, eu vou perder tudo. Eu não vou ter mais vida social, nem trabalhar mais eu consigo. Não é verdade? Isso nas condições materiais. Nas condições espirituais, é o meu entendimento do meu futuro. Para eu, quando retornar melhor, como, né, não sei se todos aqui, né, já tiveram a oportunidade de ouvir essas palestras ou alguma coisa. Quando a gente retorna, vou repetir, para o mundo espiritual, eu retorno do jeito que eu estou encarnado. Do mesmo jeito. Não muda nada. Se eu tiver doido, eu vou doidão para lá também. Eu não vou melhorar nada. Né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu tiver com um problema físico, eu vou retornar lá para o mundo espiritual com este problema físico. Através de quem? Que me carrega? Meu perispírito. É ele quem está sempre do meu lado. Essa massa, eu impregno ela com as formas que eu faço do meu corpo físico. Até então, por exemplo, se eu tiver que, por exemplo, amputar uma perna, um braço, e eu desencarnar, né, eu estarei, a princípio, sem o meu braço e a minha perna, no mundo espiritual. Aos poucos, este perispírito vai ser recomposto, de acordo com o meu entendimento, do meu aceitar. Olha só que legal. Se eu não aceitar, eu vou ficar ali, né, com aquele problema por um bom período. Mas se eu aceitar e concordar e ser ajudado e evoluir, aquilo se recompõe, né? A perna, ela se recompõe porque é uma massa elástica, né? O perispírito, ela se recompõe no decorrer. Mas tudo isso depende de quê? Da minha mente, da minha consciência, do meu aceitar. Então fica aí, tá? A dica, né? E eu até fui além do que estava escrito aqui, aproveitando o ensinamento que foi dito, para esclarecer mais uma vez sobre qual é a nossa função neste planeta. Eu estou aqui aprendendo numa passagem. E se eu estou aqui, eu preciso aproveitar minha melhor momento de encarnar está sendo agora. E se eu estou tendo a oportunidade de saber o porquê, se eu estou sabendo quais são os meios que eu tenho para eu alcançar os meus objetivos, quando eu estava em espírito, por que eu vou deixar isso para amanhã? Vamos aproveitar o agora. E eu tenho certeza que através dos ensinamentos, das leituras e do estudo que nós possamos, né, alcançar, e falando nisso, eu tenho ainda alguns minutinhos, né, que nossa casa, ela oferece os estudos para quem quiser estudar a doutrina kardecista, né? Quem quiser, a partir de fevereiro, na primeira semana de fevereiro do ano que vem, inicia-se mais um curso para novos alunos. E o que eu preciso fazer? Ir na secretaria e se inscrever. E as aulas, elas são, né, nós nos acomodamos pela internet, né, Denise? Então hoje, a gente antes fazia aqui, mas agora, quando teve aí a pandemia, fomos obrigados a nos ajustar lá na internet. E é o que hoje o pessoal se acomodou e é o que está saindo hoje. Mas tudo bem, de vez em quando, né, a gente vem aqui para casa, faz alguns estudos aqui na casa. Mas a grande parte das aulas são dadas pela internet, né, pelos esses meetings, né, pelos esses programas que tem de você participar. Tem um professor e como se fosse uma sala de aula. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que todos esses ensinamentos que estão sendo colocados sejam úteis
para que nós nos possamos nos tornar fortes, né? Evoluir, não nos desiludirmos de alguns tropeços, né? Tropecei, aprendi, vou em frente, não caia, reergue-se, vá em frente, não deixe que as coisas ruins tomem conta de cada um de nós. E é através dos estudos, é através desta casa e de outras, que a gente vai aprendendo a se fortalecer. É o que eu desejo a vocês nesta noite, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao grupo Espírita Fraternal Recomeço. Bati o dedo aqui, sem querer. Mas tá no teu dedo, né? Tá. Então vamos aos avisos dessa noite. Só queria, em nome da casa, agradecer a todos vocês que contribuem para uma pequena ação que este grupo vem movimentando, né? Que é a entrega de cestas básicas. E nós já estamos com 25, graças a todos vocês, né? Então são famílias que estão recebendo todos os meses um pequeno auxílio, graças a cada um de vocês que contribuem. Então todo o nosso agradecimento, né? Porque somos todos um grupo, não só quem está aqui dentro, mas todo mundo que vem aqui, que participa, que assiste a palestra, também faz parte do grupo. Então, o nosso agradecimento a todos. Agradecemos também a todos vocês que participaram da elaboração das sacolinhas de Natal para as crianças. Lembrando que quarta-feira, dia 29, é o último dia, tá? Para fazer a entrega aqui na casa. Porque aí a gente precisa também de um tempo para poder estar entregando, né? Então agora, quarta-feira, quem ainda não conseguiu, é o último dia para entregar. E só para lembrar, a recomendação da espiritualidade para fazermos o Evangelho no lar, né? É muito importante nós darmos continuidade a tudo aquilo que a gente vem buscar aqui na casa, né? O conhecimento, as palavras de luz que o Evangelho emana para nós. É muito importante que nós tenhamos essa prática dentro da nossa casa, dentro daquele que é o nosso templo, né? A nossa casa e a nossa família é o nosso templo, é onde nós nos abrigamos, é onde nós encontramos apoio. Claro que com muitas dificuldades, mas é o grupo que nós escolhemos para nos apoiarmos, né? E para podermos nos fortalecer diante das dificuldades ou dos desafios que a vida nos traz. Então é muito importante não só vir a casa, receber o tratamento, mas darmos continuidade. Quando nós temos uma enfermidade, o que a gente faz? A gente vai ao médico, e aí a gente vai para casa com uma receita e começamos a tomar a medicação. É mais ou menos assim que funciona. A gente vem a casa, a gente aprende um pouco, a gente escuta, a gente recebe o tratamento espiritual, energético, mas é importante fazermos a nossa parte, né? Tomarmos a medicação. E o Evangelho funciona como uma medicação homeopática. Aquelas gotinhas, né, que parece que não tem efeito nenhum, mas que fazendo com regularidade, com seriedade, tem muito efeito. Podem acreditar, né? Então não vamos deixar de realizar. E vamos nos preparar para esta noite. Então eu convido vocês a fecharem os seus olhos. Descansem as suas mãos nas suas pernas, relaxando todo o corpo. Vamos fazer uma respiração profunda e tranquila, bem suave. Inspirando
e demoradamente soltando o ar, relaxando o corpo físico, tranquilizando a mente. Vamos agora nos entregar a este momento tão especial do nosso dia, da nossa semana, neste templo de luz que nos oferece os fluidos delicados e amorosos para o fortalecimento do nosso espírito e, consequentemente, do nosso corpo físico. Vamos então respirando, tranquilizando a mente, acalmando o nosso coração, elevando os nossos pensamentos em gratidão a Deus por mais esta oportunidade, por termos chegado até aqui, por termos este ponto de encontro, por unirmos os nossos pensamentos e as nossas intenções na busca e na prática do bem. Agradecendo a Jesus neste momento, numa só voz, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E com muita alegria, e com os nossos corações abertos e a nossa mente bem maleável, nós vamos receber o palestrante da noite, que é o Eduardo, que vem nos presentear com palavras de luz. Gratidão. Muito bem, todos a bordo? Todos. Tranquilo? Sereno? Se molharam? Não, né? Deu para chegar antes. Não vão molhar porque a chuva também já era. Mas muito boa noite a todos, muita paz. É muito bom estar de novo aqui. E hoje nós temos um assunto bastante interessante que diz respeito a todos nós. Aliás, não tem nenhum assunto que se fala aqui que não seja interessante e que não seja importante, tá certo? Todos sabem. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Aliás, parece que o tema não acaba. Quanto mais você fala, mais tem para falar, né? Tem uma frase que diz assim, um ditado: morto o cão não cessa a raiva. Já ouviram isso? O que quer dizer que morto o cão não cessa a raiva? Significa que não é o cachorro que tem raiva, mas é o espírito do cachorro. É isso aí. Levando num nível um pouco mais elevado, significa que a raiva é um negócio psicossomático. Não que o cachorro tenha entendimento da coisa, ele não tem. Ele não raciocina, ele não reflete. Mas psicossomático é aquilo que começa no espírito, psico, né? Alma, e vai para o soma, que é o corpo. E nós podemos dizer, sem medo de errar, que toda doença é psicossomática. Algum médico fica bravo, vai dizer, não. Mas algumas doenças, algumas enfermidades, eles já reconhecem como sendo psicossomáticas. Por exemplo, gastrite, úlcera, eles já sabem que isso é psicossomático. Começa no teu estado de espírito. E a gente pode perceber isso, mas para o espiritismo toda doença é psicossomática. Traduzindo em bom português, não é o corpo que fica doente, não, é a alma, tá certo?
alma é espírito, é o nome que nós damos no espírito quando ele está encarnado no corpo físico. Isso é alma, mas é um espírito. Quando ele vai para a erraticidade, a gente chama de espírito, por simplesmente isso. Legal? Mas espírito e alma é a mesma coisa. Então nós podemos dizer que quem fica doente não é o corpo, não. É o espírito. Mas o espírito fica doente? O espírito fica doente. A doença está no espírito. E tem um processo interessante que desenvolve essa doença. A gente pode perceber isso quando você tem uma reunião importante para tratar de um assunto sério e intimidador, tá? Você vai ter que comparecer na delegacia para prestar esclarecimento. Houve um mal entendido, algum negócio assim. Você tem que é chamado na delegacia ou no fórum ou em qualquer lugar onde você vai conversar com uma autoridade. Aliás, falou em autoridade, eu estou fora. Não gosto dessa gente. Mas tem quem está colocado num posto de autoridade e esse sujeito dá murro na mesa, fala grosso, quer te intimidar, põe o dedo na tua cara, né? Então, quando você vai lidar com uma pessoa dessa, você tem hora marcada, você foi intimado a comparecer para esclarecer coisas, te dá um friozinho na barriga. Dá ou não dá? Por que dá? Pela mesma razão que quando a gente tem um encontro marcado com uma garota ou com um rapaz que tocou profundamente nos teus sentimentos, né? Eu encontrar uma menina e será que ela vem? Será que ela não vem? Primeiro encontro, né? Quando chegava lá já dava aquele friozinho na barriga, ficava na expectativa, esperando ela chegar e olhando no relógio toda hora, né? 5 minutos dura uma eternidade, aí ela chegava, aí tudo bem, aí passou tudo. Mas esse friozinho na barriga é um sintoma. É um sintoma de desequilíbrio, de ansiedade, né? É aquele estado em que a gente se descontrola, você perde o controle de si mesmo. Quando nós estamos no comando da situação, quando nós dominamos a situação, estamos tranquilos. Mas tem situações que você não domina. E aí a gente tende a ficar um tanto quanto preocupado. E esse estar preocupado, esse estado de preocupação, de ansiedade, geram uma tensão interna que provoca um desequilíbrio. Provoca um desequilíbrio nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E isso abre uma porção de portas para descontroles. Descontroles, desajustes, desarranjos. As coisas saem de equilíbrio. Imagine uma casa, por exemplo. Você tem uma casa, você mora aqui numa boa, e aí do lado de fora eles vão construir um prédio, então eles vêm com o pato estaca, sabe o que é isso? Aquela porcaria que sobe lá em cima e desce para cravar um tronco no chão, né? E ele desce com tanta força e bate, cada batida daquela faz a tua casa estremecer. Daquele provoca rachaduras. E essas rachaduras podem se tornar cada vez mais largas, elas vão se abrindo e colocam em risco a segurança da sua casa. Se bobear, ela desaba. Aí é ruim, né? O nosso corpo físico é assim, ele sofre as batidas causadas pelo desequilíbrio do espírito, pela ansiedade, pelo estresse, por aquelas sensações de descontrole que nós temos. E aí começa a aparecer coisas, né? Aí as enfermidades vão surgir. Primeiro é um desarranjo. Primeiro é uma coisinha simples, mas essa coisinha simples vai se agravando. O exemplo mais clássico é o do estômago, né? Você tem uma dorzinha, você tem um friozinho na barriga aqui. Se esse negócio se torna mais extenso, você perde o controle de si mesmo. Então, muitas vezes, a gente fica doente e não sabe por quê. Foi alguma coisa que eu comi, foi alguma coisa que eu bebi, alguma coisa que... uma praga que jogaram em mim, alguma coisa que tem no ar. Não é, não. O problema da nossa saúde
nossas enfermidades, nossos desarranjos, nossos desequilíbrios, são causados pelo estado de espírito no qual nós mergulhamos. E nós fazemos isso de forma incontrolada. Nós não conseguimos dominar porque não temos experiência. Agora veja bem, o que é que nos desequilibra? O que é que desarranja? O que é que faz o nosso espírito ficar assim nesse estado de tensão, de ansiedade? São os nossos sentimentos, viu? O negócio é o nosso sentimento. Mente sadia e corpo sadio. Para o corpo estar sadio, a mente tem que estar sadia. E mente é espírito, né? E o espírito não vai estar sadio se ele estiver em desequilíbrio. E desequilíbrio com o quê? Com a ordem do universo. Nós temos que estar em perfeito estado de equilíbrio, como as águas de um lago. Vocês já viram, né? Aquela água linda, aquele lago bonito. Aí joga uma pedra lá, o que acontece? Aquilo tumultua, né? Vai formando aquelas ondas. Então, a nossa expectativa, a nossa ansiedade cria no nosso espírito um estado de espírito de desequilíbrio. Mas não é só a ansiedade, não é só aquele receio que você tem de lidar com uma situação difícil, não. No fundo, tudo começa no sentimento que nós temos. Quer ver um sentimento que te deixa muito desequilibrado? É a raiva. Vocês já brigaram com alguém de manhã cedo? Hã? Logo cedinho, você está saindo de casa e já escuta um desaforo bem na porta da sua casa. Discute com alguém, o vizinho fez alguma coisa. Você já leva esse estado de espírito, esse desequilíbrio, você já leva essa raiva para o teu serviço. E lá no teu serviço, esse dia não vai dar nada certo. Aliás, se você for de carro para o teu serviço, você vai encontrar todos os semáforos fechados. Já notaram isso? Mas está com pressa, está tudo fechado. Então, você já está esperando ele estar fechado. Ele sai daqui, tu com pressa, tu indo aqui, você quer ver que chegando naquele lá ele vai fechar a hora que eu chegar? Batata. Por quê? É um estado de espiritual. Você influencia no semáforo? Você não influencia no semáforo, mas você se comporta de tal forma que você vai conduzir o carro de tal maneira que quando chegar lá ele vai estar fechado. É inconsciente, a gente não tem noção disso, a gente deixa acontecer. Mas um sentimento de raiva você leva para o ambiente de trabalho. Bom, eu estou com raiva. Agora, o meu chefe, normalmente nós somos subordinados a um chefe, um encarregado. E no dia que nós estamos com raiva, parece que o cara também está, né? Parece que ele está de mau humor, acordou com o pé esquerdo. Todo mundo acorda com o pé esquerdo, viu? E o direito também, né? Você tira o pé, não tira, né? Mas a gente fala, ele acordou com o pé esquerdo hoje. Então você chega no ambiente de trabalho, o homem está irritado, está nervoso. E ele é ríspido com você. Você já está meio nervoso, você já está meio com raiva de alguém. E ele é ríspido com você, você não pode responder para ele à altura, né? Se responder à altura, o negócio pode complicar, né? Então você se contém. Para se conter, você segura aqui. Então, já tinha um pouco, juntou mais. E isso me deixa com uma raiva danada. Eu vou ficar o dia inteirinho dominado por um mau sentimento, um sentimento negativo. Ódio, rancor, mágoa, inveja, ciúmes. Todos esses sentimentos causam um desequilíbrio enorme no nosso estado de espírito. E isso vai ser refletido no nosso corpo físico, tranquilamente. Porque o nosso corpo físico é governado pela nossa mente. Quem é que controla as ações do corpo físico? Quando a gente está em atividade, eu quero, por exemplo, pegar esse negócio aqui. Eu não penso em fazer, mas eu movo minha mão para pegar. E eu movimentei uma série de músculos e nervos. E isso é comandado pelos neurônios que eu tenho no cérebro. O cérebro comanda tudo. É como um computador, você comanda o computador pelo teclado e pelo mouse, né? E pela internet também, mas o básico é o mouse e o teclado. Aí você digita aqui. O nosso cérebro é o teclado, com o qual a gente se comunica
o espírito que comanda tudo. Então, na verdade, os nossos neurônios controlam, cada um deles controla uma função do corpo físico. Se você estiver com o cérebro em ordem, relaxado, equilibrado, tudo que você fizer está certinho. Você está em harmonia, está tranquilo. Não tem desequilíbrio nenhum. Então, os comandos correm direitinho, certinho. Mas se alguma coisa se desequilibrar, ele vai ter um ponto de atrito. As energias já não vão chegar direito no lugar certo. A gente, quando nós estamos dormindo, nós achamos que está tudo parado. Não está. Está parado só o espírito que se afasta do corpo, mas está tudo trabalhando lá. Mas quem está comandando é o cérebro. E o cérebro precisa... O cérebro o que é? Ele é movido a energia. Tudo no nosso corpo físico é energia. O espírito é o emissor de energia, né? O espírito é uma força poderosa. E é uma força energética. Sutil, sublime, mas é através da energia do espírito que nós movimentamos o cérebro e a energia que o cérebro emana comanda todas as funções do corpo. Se essas energias fluírem de forma livre, equilibrada, nós trabalhamos direitinho, funcionamos direitinho. Mas qualquer desequilíbrio vai se refletir num ponto do nosso corpo físico correspondente ao neurônio que comanda aquela parte, né? Então, a gente tem desequilíbrios e não percebe que tem, porque nós não tomamos consciência dos nossos sentimentos. Eu estou com raiva, e eu acho que ter raiva é uma coisa normal. Eu estou frustrado, eu acho que estar frustrado é uma coisa normal. Eu estou com medo. Eu acho que estar com medo é uma coisa normal. É normal ter medo? Vocês têm medo do escuro? Não. Vocês têm medo de defunto? Tem medo de morto? Tem? Não tem, né? Hã? Tem que ter medo de vivo, né? Hã? Mas nem de vivo não precisa ter medo. A gente tem que ficar na nossa. Tá certo? Quando nós temos confiança em Deus, a gente sabe que não está sozinho. Eu sei que a hora que eu sair de casa, eu vou fazer aquilo que eu me propus a fazer, tenciono fazer, planejo o meu caminho e vou nele, na boa. E eu acredito piamente que vai dar tudo certo, porque eu estou tranquilo, sereno, em equilíbrio com Deus. Eu confio em Deus. Eu não tenho motivo para desconfiar que Deus está com raiva de mim, que Deus vai me punir. Não estou esperando o castigo. Por quê? Porque eu não fiz nada errado. Estou agindo de acordo com as regras do jogo da vida. Estou agindo de acordo com aquilo que foi ensinado por Jesus. Jesus veio aqui e nos deixou o Evangelho. E esse Evangelho são conselhos e orientações que ele nos dá sobre o modo como nós devemos nos comportar com relação a nós e com relação ao nosso semelhante. Em suma, com relação a Deus. Porque no fundo, tudo que nós fazemos está relacionado com Deus. Deus está em cada um de nós. Falo que esse senhor aqui é com Deus que eu estou falando, Deus está nele. Se eu for meio ríspido com ele, a minha consciência não vai aceitar isso como algo normal, vai me censurar. Porque eu fui ríspido, não é um comportamento normal, é algo que foge da normalidade, tá certo? Quando você é grosseiro, quando você é ríspido, quando você é agressivo, quando você manifesta assim, como é que se diz? Inveja. Inveja é uma das piores coisas que a gente pode sentir. É uma emoção, tá? A inveja dá a você a sensação de que ele tem, mas eu não tenho. Ele tem o que eu queria ter, mas eu não posso ter. Não poder ter é uma frustração. Então eu já me torno frustrado. Se eu sou frustrado, se eu estou frustrado nas minhas emoções, o que é que eu vou passar para o meu corpo físico? Frustração. Eu já crio um estado de espírito para me ver frustrado, para que o meu corpo físico seja frustrado em relação a funcionar e trabalhar dentro da normalidade. Então a gente vai se desequilibrando sem se dar conta. Você assiste um filme de terror,
Eu adoro filme de terror, mas eu assisto filme de terror com o espírito de diversão. Eu não entro no filme. Eu não deixo aquele clima me dominar, mas tem gente que deixa. Quando eu era bem garotinho, isso aí entrou em mim. A gente tinha 5, 6 anos e passou no cinema. A única coisa que tinha para fazer naquele tempo era cinema, tá? Rádio pegava, essa hora você não pegava a rádio, era só chiadeira, estática. Televisão não existia. Então, ou a gente se reunia, os adultos se reuniam do lado de fora de casa nas noites quentes e ficavam contando história do quê? De assombração. Eles gostavam de contar a história de assombração. E a garotada ficava escutando. Né? Você não podia entrar na conversa, mas ficava ouvindo. E a gente ouvia aquelas coisas, né? Mula sem cabeça, lobisomem, ou Saci Pererê, tinha um monte dessas coisas, né? A loira fantasma, essa é mais nova, você deve ter ouvido, essa é mais recente, essa é mais jovem, né? Então a gente escutava essas histórias e aquilo ficava lá em você. E criava um clima de ansiedade, né? Então vamos supor que eu tivesse que ficar no escuro, sair sozinho. Aquele estado de espírito está lá. E criava já uma ansiedade, eu já saía tremendo. Não estava normal. Então não era normal. Mas como estava dizendo, a gente ia, meus pais iam no cinema uma vez por semana, não tem o que fazer, pô, tem direito, né? Então ia. E como tinha 2 crianças, eu levava as crianças. Às vezes, passava filme que não era para criança. Teve um que vocês provavelmente nunca ouviram falar, mas se quiser veja na internet. O Monstro da Lagoa Negra. A música do filme, é estridente. Isso foi em 1955, 56. Aquilo criava um estado de tensão. Nós, os garotos, as crianças, nós não dormíamos de noite, porque estava no filme. E aquilo ficou gravado na consciência, né? E criou um estado de espírito de medo. Então a gente tinha medo do escuro. A gente tinha medo de determinados lugares que a gente tinha que passar, às vezes, mesmo dentro de casa, se tem um corredor, lembrava as cenas do filme, situações do filme. Vocês têm filhos? Não levem para ver filme de terror. Se bem que isso hoje tudo é... Mas foi uma coisa que marcou muito. Então, para se livrar desse tipo dessa reação, foi difícil. Foi bem difícil. Requereu tratamento na adolescência, um pouco além da adolescência. Tratamento, naquele tempo não tinha psicólogo, né? Era psiquiatra, mas consultas caras e o negócio era complicado. Então a gente fica naquele estado de ansiedade sem saber por quê. São essas coisinhas, são pequenos fatos que marca, fica gravado na nossa consciência e vão atuando, vão controlando, vão influenciando a nossa maneira, o nosso equilíbrio. Você é um sujeito medroso, mas não sabe por quê. Tem gente que tem medo de borboleta. Né? Já ouviram falar de medo de borboleta? Borboleta não faz mal para ninguém, né? Mas teve um caso em que foi investigado. Por que ela tinha medo? A menina morria de medo. A moça, a senhora já, medo de borboleta. Porque caiu uma borboleta na xícara dela. Quando ela estava tomando café, era pequenininha. E aquela borboleta batendo naquilo, entrou na cabeça da garota e marca, né? Então nós estamos sujeitos a nos impressionarmos com qualquer coisa. Quando você se impressiona com fatores externos, a gente ainda consegue identificar e resolve. Mas a maioria das coisas que nos impressiona e nos desequilibra é interno e a gente não percebe. E está relacionado ao nosso comportamento. Está relacionado aos nossos sentimentos. E é aí que a gente tem que começar a parar para pensar um pouco e mudar o nosso comportamento com relação a nós e com relação a Deus. O que é que faz você se desequilibrar? O que é que faz você ter medo? O que é que faz você viver sem confiança? Você não tem confiança, eu confio em mim, não confio em médico, não confio em nada. Tem gente que não vai no médico porque não confia em médico.
Mas alguém vai ter que resolver teu problema, né? Então você tem que ir lá, eu vou te receitar um. Antigamente eu confiava, agora não, porque ele nem te olha na cara. Um dia foi num deles aí e falou assim, o que você tem? Se eu soubesse, eu não estava aqui. Resposta inteligente, né? Ele não gostou, peguei a ficha daí, fui lá, entendeu? Rasguei e fui embora. Ele não tem que me perguntar o que eu tenho, ele tem que me perguntar o que eu sinto. Aí eu vou contar. Você pergunta o que eu tenho, eu quero saber o que eu tenho, não sei, se eu soubesse eu ia lá. Eu também idiotice minha, né? Impulso meu. Então a gente começa, a gente não confia, perde a confiança em si, perde a confiança nas pessoas, nas instituições, isso é muito ruim. Mas é por causa do nosso comportamento com relação a Deus. Você não tem confiança em Deus, você não tem confiança em ninguém. A forma de nós nos curarmos de tudo quanto é problema, tudo quanto é dificuldade, é começar a se comunicar com Deus que está em você. Acreditar. Quem me ama mais? Deus. Ninguém me ama mais do que Deus. Por que eu tenho que amar Deus acima de tudo? É bom para mim ou para Ele? Para mim. Por que eu tenho que amar Deus? Eu só vou onde está aquilo que me interessa. Se eu não amo Deus, eu vou procurar Deus? Não vou. Mas a gente não pode amar Deus assim como se fosse uma mulher, um homem, um filho, um pai, um avô. Não. A gente tem que amar Deus no sentido de aceitar e de respeitar. Amor é aceitação, é respeito, é serviço. Não é? Eu tenho que servir a Deus. Que, aliás, é nossa obrigação. Nós estamos aqui para servir a Deus. Mas a gente tem que entender a natureza de Deus. Deus é o ser supremo que criou tudo que existe. Deus e eu somos um. O Pai e eu somos um. Quem disse essa frase? Jesus. A gente tem que aprender a ser um com Deus. Mas eu não vou ser um com Deus me pretendendo ser Deus. Não. É me identificando com Deus. Identificando Deus nas coisas que acontecem. Quando você se identifica com Deus nas coisas que acontecem, você passa a ver o lado bom das coisas, porque Deus não faz nada de mal. É pelo fruto que se conhece as árvores. Se a árvore é boa, dá bom fruto. Se a árvore é ruim, dá fruto ruim. A árvore boa não dá fruto ruim, a árvore ruim não dá fruto bom. Deus é a perfeição. Os frutos produzidos por Deus, tudo que Deus criou, tem que ser bom, tem que ser perfeito. Então a gente tem que começar a ver Deus com esses olhos. Os olhos de que tudo que vem de Deus é bom. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Deus está em nós, Deus está em mim, está em cada uma das suas criações. Tudo que existe, Deus está presente. Então, eu começando a aceitar isso, eu vou começar a mudar o meu comportamento. Eu vou parar de desconfiar das coisas, eu vou parar de me sentir inseguro com relação às coisas, porque eu sei que eu estou com Deus. No momento que eu aceitei Deus em mim, a minha identificação com Deus, eu não tenho medo de nada ou não. Se Deus está comigo, não tem quem possa comigo, pode? Não. Então a gente tem que começar a trabalhar esse sentimento, tem que buscar o crescimento espiritual, a identificação espiritual com Deus. E a gente faz isso através da oração. A gente faz isso. O Pai Nosso é a oração perfeita. Então você começa a fazer a oração e quanto mais você ora, quanto mais você se liga a Deus, aquelas outras coisas que nos incomodam vão sumindo. Mas some mesmo, viu? Ódio, rancor, mágoa, inveja, ciúme, tudo isso desaparece. Experiência pessoal. Eu fui uma das pessoas mais odiadas do meu tempo, porque eu era chefe. Eu sempre fui chefe. E eu era um chefe que gostava de fazer as coisas certas. Ou eu fazia certo ou eu dançava. Mas eu era um chefe que sabia que dependia dos funcionários. Então, eu tinha que fazer certo e os meus funcionários tinham que fazer certo também. Porque se você está comandando um grupo de pessoas e tem algumas ali que não querem colaborar, o que você tem que fazer? Você tem que consertar aquilo ali. E às vezes você não, falando bonzinho, não resolve, você tem que
Então eu era bastante odiado mesmo, odiado e temido, as duas coisas horríveis. E esse tipo de sentimento dos outros com relação a mim e de mim com relação aos outros criou um temperamento bastante doentio. Então você tinha todo tipo de doença. Dava um surto de gripe, né? Eu já pegava por antecipação. Quando vem, você escuta falar que tem meningite, você já fica, eu vou pegar essa coisa, porque você está na vibração negativa. Você está na vibração da doença, da enfermidade, do transtorno, dos prejuízos. O nosso nível cai à medida que os nossos sentimentos são rasteiros. Nossos sentimentos são negativos. Ódio, inveja, ciúme, mágoa. Tudo isso é prejudicial. Tudo isso nos desequilibra. Tudo isso nos traz prejuízo. Moral, material, espiritual, financeiro. Tudo de ruim na nossa vida é consequência dos nossos pensamentos. Então a gente tem que buscar Deus. Elevar o pensamento a Deus. Buscar leitura sadia. Hoje é impossível se ligar a televisão ou rádio e não ficar com raiva, né? Porque é só ódio que espalha. É só mensagem de ódio, mensagem de agressividade. Então você tem que se vacinar contra essas coisas. E a gente se vacina contra isso tudo através do nosso estado de espírito. Se colocar acima daquilo que corre sem orgulho. Não sou melhor que ninguém. Mas o que vem de baixo não me atinge. Isso não diz respeito a mim. Eu não tenho nada com isso aí. Meu negócio é paz, é harmonia, é fraternidade. Começar a olhar as pessoas buscando o valor delas. Quando um fotógrafo, hoje não tem mais, né? Mas antigamente a gente ia tirar uma foto, era no fotógrafo. Hoje esses estão assim que faz tudo. Mas a gente ia tirar uma foto e ele falava, olha, bota mais o queijo, abaixa aqui e vira para lá. Ele procurava o nosso melhor ângulo, para a gente sair bem na foto. E é isso que ele tem que começar a fazer com as pessoas, procurar o melhor ângulo delas, guardar a lembrança boa, manter, fechar os olhos às imperfeições dos outros e se concentrar nas virtudes. Todos temos virtudes, todos temos beleza, e todos temos feiura também. O pavão não é uma ave linda, né? Vocês já viram um pavão, aquele bicho lindo, né? Olha o pé dele, né? Pé de pavão, mas ninguém olha para o pé do pavão, porque as asas dele, as penas dele, são uma maravilha. Então é esse o comportamento que tem que começar a ter com relação aos outros. Fechar os olhos às imperfeições e abrir os olhos ao que é bonito, ao que é harmônico. Prestar atenção nas palavras de estímulo, de incentivo, não reclamar, não xingar, não ofender, não reagir às provocações. Aliás, tudo isso está no Evangelho. Não reajam ao mal. Olha aí, Jesus que disse, se alguém te obrigar a dar 1 quilômetro, vai esse e mais um. Porque você cresce com isso. Não é engolir sapo, não é levar desaforo para casa, não se trata disso. Se trata da gente se reequilibrar. Estar em paz consigo mesmo. É assim que a gente cresce. É assim que a gente adquire saúde. Manter o equilíbrio dos sentimentos. Começou a sentir qualquer coisa, faz uma prece, passa. Alguém disse uma coisa que eu não gostei, desvia o pensamento, faz uma oração, Pai Nosso, reza quietinho, certinho. Pode ter certeza, desaparece e você se sente bem. Você pode estar num velório e se sentir muito bem, equilibrado, tranquilo, consolando os outros. E você pode estar numa festa e está na pior. Pode estar lá irritado, nervoso, tenso, derrubado. Tudo é questão de estado de espírito. Então é o nosso estado de espírito que a gente deve ter em consideração. A gente tem que procurar manter o nosso estado de espírito sempre equilibrado, sempre elevado, que o resto todo é consequência. Quando o cão morrer, nós não vamos ter raiva. Deixa lá. Mente sadia no corpo sadio. Cuidar do corpo e da alma. É isso que a gente vai fazer. Dá para refletir um pouco sobre essas palavras?
vai servir para meditar e procurar controlar nossas emoções, nossos sentimentos, policiar os nossos sentimentos. Orar e vigiar. Vigiar o quê? Eu. Vigiar o que eu penso. Vigiar o que eu sinto. Principalmente o que eu sinto. Porque o que eu sinto me dá o troco. Eu sou o que eu sinto. Legal? Vamos ficando por aqui que eu já roubei quase 10 minutos. Tchau, gente. Muito obrigado, muita paz e até o próximo encontro. Agora, o encerramento. Vamos elevar o pensamento a Deus, procurar Jesus em nossos corações e vibrar. Paz, amor, fraternidade pelo nosso planeta, por todos os povos e nações, por todas as pessoas que tomam as decisões que interferem nas nossas vidas, pelos trabalhadores do bem, em todos os níveis, pelos nossos irmãos que estão voltando à pátria espiritual e por aqueles que chegam à Terra, especialmente quem vem com tarefa evangélica pré-determinada, creches, albergues, sanatórios, asilos, orfanatos, hospitais, por esta casa que nos recebe com as suas portas sempre abertas, seus tarefeiros, seus dirigentes, todos aqueles que contribuem de uma forma ou de outra para que esta casa possa continuar nos recebendo, pelos irmãos que não puderam estar presentes na reunião de hoje, nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelas crianças, pelos jovens, pelos velhinhos, pelos deserdados da sorte, pela Mãe Natureza, pelo nosso ambiente de trabalho, pelos ambientes que frequentamos, pela região onde nós vivemos, pela nossa rua, por todos os nossos vizinhos, por aqueles que cruzam os seus caminhos com o nosso, de forma voluntária ou compulsória, e por nós mesmos. Mestre Jesus, muito obrigado por ser meu melhor amigo, meu melhor companheiro, estar presente em todos os momentos da minha existência, vibrando comigo, se regozijando comigo nos meus acertos, nas minhas horas alegres, e me consolando, me reerguendo, me fortalecendo nas horas difíceis. Despeça-me na sua paz, me acompanhando até o meu lar, me envolvendo no seu manto amigo e protetor ao longo de toda esta semana, e que nós possamos estar novamente juntos no seu amor, na sua paz. Que assim seja, na graça de Deus. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade, que eu não sei quando será, mas com certeza será. Boa noite. Boa noite. Ficha branca 1, 2, 3 e 4. Você gosta? Não sei se tem programação, tem? Ixi, também não sei agora. Se tiver,